Amanda, Arthur, Caroline Lima, Evelyn, Giovana Sena, Guilherme Oliveira, Gustavo Avelar, Heloísa de Paula, Isabel Leal, Isabela Costa, Isabela Ferreira, Isabela Perini, João Ivanes, Laura, Letícia Camarinho, Lívia e Tiago. Tudo bem com vocês? Tudo. Bom dia, JR, tudo bem? Bom dia, Heloísa, tudo bom? Eu vou lá na nossa apostilinha para corrigir aqueles exercícios que ficaram lá da última aula de funções nitrogenadas. Estão lembrados deles? Então vamos lá. Sim. Deixa eu abrir aqui a apostilinha para nós fazermos lá a nossa correção. Tem alguém ainda com microfonia aí. Estão vendo a apostila aí, pessoal? Sim. Então tá aí, ó. Atividades aí da página 52. Vamos corrigi-las. O primeiro exercício aí, ele deu o nome oficial, né, das aminas e quer que você represente a sua fórmula estrutural. Então tá aqui a primeira, no item A, etil-metil-amina. Então, essa amina, né, uma amina secundária, vai ter o nosso nitrogênio, um grupo metil, CH3, um grupo etil, CH3, CH2, e o nosso nitrogênio fazendo a sua terceira ligação com um hidrogênio, NH. Então é a nossa etil-metil-amina. No item B, eu tenho a dietilamina. Dietilamina, então, dois grupos etil ligados ao nitrogênio. Um grupo etil aqui do lado esquerdo, H3C, CH2. Outro grupo etil ligado aqui do lado direito, CH2, CH3. E o grupo amina, NH, aqui no meio. No item C, etil-fenilpropilamina. Uma amina, né, terciária, trissubstituída. Então, nós temos aqui o grupo etil, do lado direito, H3C, CH2. Temos o grupo propil, do lado direito, né, esquerdo, então CH2, CH2, CH3. E aqui embaixo eu tenho o grupo fenil, que é somente um anel benzênico, ligado aqui ao nosso nitrogênio. Tá aí nossa amina terciária. Agora vem aqui o dibenzilamina. Dibenzil significa, então, que eu tenho dois grupos benzil ligados ao nosso nitrogênio. O primeiro grupo benzil está aqui, do lado esquerdo, CH2 e o anel benzênico. O segundo grupo benzil aqui do lado direito, CH2 e o anel benzênico. E o nitrogênio aqui, NH. Esse hidrogênio que está aparecendo aí no nitrogênio, completando a terceira ligação que todos os nitrogênios fazem, né? Dúvida aqui, turma? Não. Muito bem. Vamos lá para a página 53. Ele pergunta aqui no exercício 2, né? Em relação a algumas características das aminas, quais das afirmativas estão corretas? Então, vejamos. Primeiro, as aminas são mais solúveis em água do que os álcoois correspondentes? Bom, como é que nós vamos, né, ver se isso vai dar correto ou não? Se eu pegar uma amina e um álcool correspondente, o que vai acontecer? Eu tenho uma situação onde nos álcoois eu tenho o grupo OH, hidroxila, que estabelece ligações de hidrogênio lá com a água, que também tem, né, o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Os álcoois, então, vão ter sua cadeia carbônica, né, com a hidroxila, e as aminas também podem ter, né, as suas cadeias carbônicas lá com o nitrogênio. Se eu pegar
aminas que tenham a mesma massa molar com relação aos álcoois, eu tenho, então, possibilidade de ter uma solubilidade um pouco maior. Porque, dependendo da minha amina, se essa amina for primária, secundária ou terciária, as possibilidades são bastante grandes, né? Então, de uma maneira geral, se elas tiverem a mesma massa, eu vou ter uma solubilidade bastante grande. Essa afirmação, ela fica meio que vaga, né? Uma afirmação vaga, porque eu precisaria saber, né, que correspondência tem entre essas aminas. Eu precisaria de mais informações para saber se, de maneira geral, seriam mais solúveis ou não. Então, nessa questão, eu colocaria essa afirmativa aí como errada. Errada porque eu não tenho muitas informações a respeito. Que álcool correspondente, né? Qual a correspondência que seria? Se fosse uma correspondência com relação à massa, tudo bem. Mas eu preciso ver tamanho de cadeia carbônica, né? Eu preciso ver quantos grupos nessa amina estão substituídos ali. Será uma amina primária, secundária ou terciária? Então, essa primeira afirmativa eu não considero correta. Precisaria de mais informações, tá? Afirmativa 2. A dimetilamina deve apresentar um ponto de ebulição maior do que a da trimetilamina, devido à existência de interações de hidrogênio entre as suas moléculas. Então, a dimetilamina, comparando com a trimetilamina. Na dimetilamina, eu tenho um hidrogênio livre, ligado ao nosso nitrogênio, né? E ali eu tenho um ponto que estabelece ligação de hidrogênio. Já na trimetilamina, eu tenho 3 grupos orgânicos ligados ao hidrogênio. Eu não tenho nenhum hidrogênio livre, ligado ao nitrogênio, vamos dizer assim, que tenha a capacidade de fazer ligação de hidrogênio. Então, quando eu tenho a amina que é secundária, tem 2 substituições por cadeia carbônica e tem um hidrogênio ainda disponível, ali eu consigo estabelecer uma ligação de hidrogênio, né? Enquanto que na amina que é terciária, os 3 hidrogênios foram substituídos por cadeia carbônica, eu não vou ter um hidrogênio livre ali para estabelecer ligações de hidrogênio. Então, a dimetilamina certamente vai ter um ponto de ebulição maior, porque, como ela é uma amina secundária, ela tem uma ligação de hidrogênio disponível para fazer com outra molécula, a força de atração intermolecular vai ser mais intensa, portanto, o ponto de ebulição vai ser maior. Essa afirmativa, então, é correta. Terceira afirmativa, a anilina é uma amina aromática. É verdade, a anilina, eu tenho um anel benzênico e eu tenho o grupo NH2 de amina, né, ligado a esse anel benzênico. Então, é uma amina aromática. A alternativa aqui, pessoal, eu colocaria, então, a alternativa D. Apesar do gabarito aqui estar marcando essa alternativa E, isso aqui não rola não, tá? A afirmativa correta aqui, ó, 2 e 3 apenas. Tudo bem, turma? Tudo bem. Vamos adiante aqui no exercício 3. O cigarro apresenta em sua composição mais de 4.700 substâncias nocivas. Dessas, uma das mais perigosas é a nicotina, principal responsável pela dependência química. Então está aqui a molécula de nicotina. A nicotina, então, é um alcaloide. Veja que eu tenho aqui o nitrogênio, né, como um heteroátomo, o nitrogênio presente em cadeia heterocíclica, tanto aqui quanto aqui, em cima, nessa outra cadeia fechada. Então, eu tenho aqui o grupo funcional de amina presente, né? Tem a amina aqui no anel benzênico e tem uma amina aqui também nessa cadeia fechada. A classe orgânica pertence à nicotina, então a nicotina vai pertencer ao grupo das aminas, né? O grupo orgânico, ou função orgânica, que seria o mais correto, né, dizer, aminas.
Pesquise quais doenças são causadas pelo hábito de fumar. Então, todo mundo sabe que esse hábito vai provocar aí doenças de coração, do pulmão, câncer, etc, etc. Diversos tipos de enfermidades. Deixa eu passar aqui para o exercício 4. No exercício 4 ele está falando aqui do Breaking Bad, né? Aqui, então, a série criada lá para TV, né, do Vince Gilligan. Fala aqui da trama do professor e tudo mais, e que estava lá com câncer e aí resolveu fabricar metanfetamina. Essa metanfetamina, ele mostra aqui a fórmula estrutural da metanfetamina. Então eu tenho aqui um anel benzênico, né? Eu tenho aqui uma cadeia carbônica, tenho aqui esse nitrogênio presente aqui na cadeia carbônica. O nitrogênio está como heteroátomo aqui, né? Está ligado a outros grupos orgânicos. Então eu percebo que a função orgânica presente nessa molécula de metanfetamina é a amina, né? Função amina, função orgânica. Pede para escrever a fórmula molecular. Então você precisa contar quantos carbonos você tem nessa estrutura, quantos hidrogênios, quantos nitrogênios. Sua fórmula molecular então vai ser C10H15N. Fórmula molecular da metanfetamina. Essa estrutura da metanfetamina, ela é uma estrutura que remete a uma semelhança muito grande com a molécula de adrenalina. A molécula de adrenalina é muito parecida com a molécula de metanfetamina. Então, os receptores que nós temos lá no nosso cérebro, eles são preparados, né, para poder ter a sua funcionalidade associada à molécula de adrenalina. E a metanfetamina, então, aparece com uma molécula que é muito parecida, e ela consegue, então, se conectar a esses receptores lá do cérebro da pessoa, de forma parecida com a molécula de adrenalina, então vai causar os efeitos, né, que nós conhecemos aí com respeito a ser uma droga psicotrópica, né, ou seja, ela afeta, né, o sistema nervoso central da pessoa de maneira a perturbá-lo de alguma forma, né. Exercício 5. Escreva o nome oficial, conforme as regras da IUPAC, para as seguintes amidas. Agora já temos as amidas, grupo funcional, né? Carbonila, carbono com dupla no oxigênio, ligado ao nitrogênio. Então essa primeira amida aqui tem uma cadeia carbônica com 2 carbonos, portanto ET. Só simples ligações entre os carbonos, né? Os carbonos da cadeia fazem somente simples ligações, então o infixo é AN. E a terminação amida, porque tem o grupo funcional de amida, carbonila ligada ao nitrogênio. No item B, eu tenho uma cadeia carbônica, né, com 3 carbonos, e eu tenho uma ramificação do tipo metil, com 1 carbono. A numeração começa da extremidade mais próxima do grupo funcional, o grupo funcional é de amida, portanto, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Notem que não existe possibilidade do grupo metil, da ramificação, estar posicionado em outro carbono. Não poderia ligar no carbono 1, porque senão o carbono faria 5 ligações. Não pode ligar no carbono 3, porque se ligasse ao carbono 3, esse grupo metil, aí eu teria uma cadeia carbônica com 4 carbonos. Então aí seria o nosso but, né, de prefixo. Então não é necessário colocar a numeração. A única possibilidade do grupo metil existir nessa estrutura é nesse carbono central, aqui no carbono 2. Então eu omito esse 2, né? E escrevo simplesmente metilpropanamida. O nome aí do nosso composto, né? A nossa estrutura. Dúvida aqui, pessoal? Não. Vamos descer aqui um pouquinho mais. Lá na página 54. No item C, eu tenho esta cadeia carbônica com 5 carbonos
E agora sim, agora eu tenho o grupo metil ligado a esse carbono 2. E veja que a numeração começa da extremidade, onde tenho mais proximidade do grupo funcional. Então, numerando a cadeia carbônica, eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Então, o grupo metil, numa outra estrutura, poderia se ligar ao carbono 3, ou mesmo ao carbono 4. Então, como ele está ligado ao carbono 2, obrigatoriamente eu tenho que dizer que no carbono 2 eu tenho um grupo metil, e aí vem a cadeia carbônica principal, pente de 5 carbonos, an, a cadeia carbônica só tem carbonos que fazem simples ligação, amida, terminação do grupo funcional amida. 2-metil-pentanamida. No item D, eu tenho uma cadeia carbônica principal, que é esta aqui, que eu sombreei, e eu vou ser obrigado de novo a fazer a numeração para localizar as ramificações, né? Quais são elas e onde elas estão, em que carbonos elas estão, porque existem possibilidades diferentes, né? Então, a extremidade mais próxima do grupo funcional é o carbono 1. No carbono 2 eu tenho um grupo metil. No carbono 3 eu tenho um grupo fenil. Carbono 4, no carbono 5 eu tenho outro grupo metil. Então, escrevo lá em que carbonos estão as ramificações e o nome das ramificações antes da cadeia principal, utilizando a ordem alfabética. No carbono 3, eu tenho uma ramificação, um grupo fenil. No carbono 2 e no carbono 5, eu tenho duas dimetil, dois grupos metil, duas ramificações metil. Coloco esse hífen porque a cadeia principal começa com H. 6 carbonos na cadeia principal, então 6 carbonos X. Só simples ligações entre os carbonos, AN. E o grupo funcional é a amida, portanto a terminação amida. 2-fenil, 2,5-dimetil hexanamida. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo sim. Sim. Descendo aqui mais um pouquinho. Exercício 6. As amidas primárias, assim como os ácidos carboxílicos, apresentam ligações de hidrogênio entre suas moléculas. Porém, suas propriedades físicas, como os pontos de ebulição, são mais intensas que a dos ácidos carboxílicos de mesmas massas molares, massas molares semelhantes. Qual é a explicação para essa diferença entre esses compostos? Então, ele está comparando as amidas primárias, né? As amidas primárias, então, elas serão aquelas onde nós temos somente um grupo, né, de carbonila com ligação direta no nitrogênio. Esse exemplo de amida primária são todas essas que nós vimos aqui, estão vendo? Só tenho esse grupo, né, de extremidade aqui, com a carbonila ligada ao nitrogênio. Essas são as nossas amidas primárias. Por quê? Que quando elas têm a mesma massa dos ácidos carboxílicos correspondentes, eu terei maiores pontos de ebulição, né? Perceba o seguinte, pessoal. Nas amidas, eu tenho a carbonila e eu tenho o nitrogênio ligado a dois hidrogênios diretamente. Eu tenho aqui, no nitrogênio, no caso dessas amidas primárias, 2 pontos de atração por ligação de hidrogênio. 2 pontos. E ainda tem um terceiro ponto aqui nesse oxigênio que corresponde a pares de elétrons livres, que podem ser atraídos pelo hidrogênio. E ainda tenho no nitrogênio, além dos 2 hidrogênios, que são 2 pontos de atração por ligação de hidrogênio, o nitrogênio ainda tem um par de elétrons livres, que também pode fazer ligação de hidrogênio. Então, nas amidas primárias, eu tenho uma maior capacidade de estabelecer ligações de hidrogênio. Como eu tenho mais pontos para que se estabeleça a ligação de hidrogênio, do que comparado com o ácido carboxílico, que tem só 2 pontos, né, na carboxila, isso vai justificar as propriedades físicas mais intensas, né, dessas amidas primárias. Então tá aí.
Essas amidas primárias podem interagir entre si, né, por meio de mais ligações de hidrogênios possíveis, né, pelo grupo funcional NH2. No caso lá do ácido carboxílico, eu tenho só o grupo funcional OH e a carbonila, né? São dois pontos que ela tem que fazem com que a quantidade de ligações de hidrogênio no ácido carboxílico possível de ser feita seja menor do que no caso das amidas primárias. Então, as amidas primárias, de mesma massa, claro, né, vão ter propriedades físicas mais intensas. Tudo bem aqui, pessoal? Por enquanto, sim. Sim. Vamos lá para o exercício 7. Escreva as fórmulas estruturais dos seguintes nitrocompostos. Então, a primeira aqui é o nitrobenzeno. Então, é bem simples. Eu tenho o anel benzênico, né, o nosso benzeno, e o grupo Na2, nitro, né, ligado a esse anel benzênico. Então, está aí o nosso nitrobenzeno. No item B, 2-nitropentano. Agora, vamos ver. A cadeia principal, então, tem 5 carbonos. 5 carbonos, como é o infixo AN, só tem simples ligações entre esses carbonos da cadeia principal, e no carbono 2 eu tenho o grupo nitro, NO2, então ligado aqui ao carbono 2. Tá aí o nosso nitropentano. Subindo ali para o exercício do item C. No item C eu tenho 3-nitrohexano. Então, a cadeia carbônica de hexano, né? Eu terei 6 carbonos na cadeia principal. Esses 6 carbonos fazendo simples ligações entre si, por isso que é um infixo AN. E no carbono 3, eu tenho o grupo nitro, NO2, ligado ao carbono 3. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, grupo NO2. 3-nitrohexano. No item D, eu tenho o 2,4-dinitroheptano. Muito bem, então a cadeia carbônica tem 7 carbonos de heptano, né? Então aqui estão 7 carbonos. Esses carbonos só fazem simples ligações entre si. Numerando a cadeia, partindo aqui do carbono 1, no carbono 2 eu tenho um grupo nitro, carbono 3, no carbono 4 eu tenho outro grupo nitro. Então, tá aí a sua fórmula estrutural, né? 2 grupos nitro de nitro, né? Um no carbono 2 e um no carbono 4. No item E, eu tenho aqui a metadinitro... o metadinitrobenzeno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar primeiro o benzeno. Tá bom. Eu coloco primeiro o anel benzênico, né, o nosso benzeno. E eu vou colocar 2 grupos nitro nesse anel benzênico, com a posição relativa meta. Então, essa posição relativa meta é a posição onde eu pego aqui um grupo de referência, um primeiro grupo NO2, e a posição relativa meta, eu vou lembrar então que eu tenho aqui essa posição, a primeira é a posição orto, de orelha, e aqui eu tenho a posição meta, de mão. E lá embaixo a posição para, de pé. Então está aqui a posição relativa, NO2, é uma posição relativa 1, 3, posição meta. Então está aí o nosso meta de nitrobenzeno. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. No exercício 8, então ele apresentou aqui uma fórmula estrutural mais complexa, né, que tem mais de uma função orgânica. Então essa molécula tem funções mistas, né? Na verdade é uma molécula de função mista, que é que identifica os grupos funcionais presentes nesse composto, em todos eles, né? Então aqui no item A, eu tenho essa estrutura, né, com algumas cadeias fechadas aqui condensadas. Eu vou então encontrar quais são esses grupos funcionais. Primeiro grupo funcional que está aqui, OH, hidroxila ligada ao anel benzênico.
Essa função orgânica é o fenol. Depois eu tenho nessa cadeia uma carbonila, né? Tem o oxigênio, e nessa carbonila, oxigênio em dupla ligação, esse carbono é um carbono secundário. Então eu tenho uma carbonila no meio de cadeia carbônica. Essa função aqui é cetona. Olhando para o nosso OH, presente aqui, ligado a esse carbono. Esse carbono, pessoal, é um carbono que apresenta dupla ligação aqui, tá vendo? Então, se eu tenho um carbono que apresenta dupla ligação, a hidroxila ligada a carbono com dupla ligação, eu tenho a função orgânica enol. Não aparece na resposta da apostila aí, mas aqui eu também tenho enol. Aqui eu tenho uma hidroxila, opa, bem aqui no meiozinho, aqui essa hidroxila está ligada a um carbono saturado. Essa função orgânica é álcool. Aí. De novo, eu tenho aqui uma carbonila ligada aqui no meio de cadeia carbônica, ou seja, uma carbonila onde o carbono é secundário. Isso aqui é uma função do tipo cetona. Vejam aqui na pontinha que eu tenho esse grupo NH2. E o grupo NH2, o nitrogênio, está ligado aqui a um grupo que é hidroxila. Mas está errado aqui esse negocinho, pessoal. Risca esse hidrogênio daqui, porque esse hidrogênio não existe. Apaga ele aí, passa a borrachinha nele aí, borracha não, sei lá, lápis. Tá? Risca ele aí do mapa, porque ele não existe aí. Se ele existisse, o oxigênio ia estar fazendo 3 ligações. E não é possível. O oxigênio só faz 2 ligações, não 3. Então, o que eu tenho aí é uma carbonila, dupla ligação no oxigênio. E nesse caso, eu tenho carbonila ligada ao nitrogênio. Esta função orgânica, então, é amida. Tem uma amida presente. De novo, eu tenho uma hidroxila aqui embaixo, ligado a um carbono insaturado, a um carbono que faz dupla ligação. Esta hidroxila, ligada a carbono insaturado, carbono que faz dupla ligação, essa função orgânica é enol. Aqui nesse nitrogênio, eu tenho então o nitrogênio fazendo ligações com cadeias carbônicas, simplesmente, né? Com carbonos. Essa função orgânica é do tipo amina. Finalmente, eu tenho esta hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado, um carbono que só faz simples ligações. Essa função orgânica é álcool. Dúvida aqui, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Esse exercício aqui, a apostilinha aqui na correção comeu bola, né? Vamos lá para o exercício B. O aspartame aqui, né? O aspartame, então, é um edulcorante obtido aí a partir da junção de 2 aminoácidos, né? Então, no nosso aspartame, vamos localizar quais são as funções orgânicas que são presentes aqui. Então, aqui na ponta eu já vejo que eu tenho uma carboxila. Olha lá, carbonila com hidroxila nesse carbono. Isso aqui é ácido carboxílico. Logo aqui, eu tenho o grupo NH2, nitrogênio ligado a cadeias carbônicas e também a hidrogênio. Esse grupo funcional é amina. Cuidado aqui, porque agora eu tenho uma carbonila que está ligada ao nitrogênio. Então, a carbonila, carbono com duplo oxigênio, ligado ao nitrogênio diretamente, é o grupo amida. E aqui na pontinha eu tenho o oxigênio, né, de heteroátomo. Eu tenho um grupo aqui, ó, que seria o grupo lá da nossa carboxila, e o hidrogênio dessa carboxila foi substituído aqui por CH3, por cadeia carbônica. Isso aqui é um grupo funcional do tipo éster.
Então, eu tenho aqui carbono, duplo oxigênio, outro oxigênio e cadeia carbônica na sequência. Grupo funcional éster. Tudo bem, pessoal? Sim, Dúvidas aqui? Tá tranquilo? tranquilo. Muito bem, vamos lá para a página 55. Olha aí a nossa vanilina. Vanilina é a molécula que corresponde aí à essência da baunilha. Na vanilina, então, vamos ver os grupos funcionais. Eu tenho aqui a hidroxila, OH, ligada diretamente ao anel benzênico, ao benzeno. Esse grupo funcional é o grupo de fenóis, então, fenol. Aqui eu tenho um oxigênio que aparece como heteroátomo, um oxigênio ligado a outros dois carbonos. Esse grupo funcional é o grupo dos éteres. Então, é um éter. Finalmente, aqui nessa ponta, eu tenho carbonila ligada na extremidade da cadeia. Então, eu tenho dupla ligação com oxigênio e um hidrogênio aparecendo aqui. Esse grupo é o grupo de aldeído. Carbonila na ponta da cadeia, na extremidade, são os aldeídos. Então tá aí, fenol, éter e aldeído. No item D, eu tenho o ácido cítrico. No ácido cítrico, então, o nome já está dizendo esse ácido, né? Essa substância presente nas frutas, né, cítricas. Eu tenho, nesta primeira extremidade, carbonila, né, ligada aqui com hidroxila. Então, carbonila com hidroxila, carboxila. Isso aqui na extremidade é grupo de ácido carboxílico. Da mesma forma que aparece aqui embaixo, né? Outra carboxila. Hidroxila com carbonila. Na extremidade, ácido carboxílico. E de novo aparece aqui, na outra extremidade, hidroxila com carbonila. Então eu tenho ácido carboxílico. E aqui em cima eu tenho uma hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado, um carbono que só faz simples ligações. Grupo funcional de álcool. No item E, eu tenho aqui a adrenalina. Lembra que eu falei para vocês que essa molécula é parecida lá com a da metanfetamina? É bem parecida, né? No caso da adrenalina, eu vou ter aqui o anel benzênico. Eu tenho duas hidroxilas ligadas diretamente ao anel benzênico. Esse grupo funcional é de fenol. Depois eu encontro uma hidroxila ligada a um carbono saturado, a um carbono que só faz simples ligações. Essa função orgânica é álcool. Finalmente, eu encontro um nitrogênio que está se ligando a cadeias carbônicas dos dois lados e a um hidrogênio. Esse grupo funcional é de amina. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. No item F, eu tenho a cortisona. A cortisona, então, é também um hormônio, é o hormônio do alerta, né? Essa cortisona, então, é uma estrutura aí que faz parte de muitos anti-inflamatórios, né? Que são derivados dessa cortisona, do cortisol. Então, nós chamamos de corticoides ou corticosteroides. E essa substância, né, esse hormônio, é produzido lá nas glândulas suprarrenais, né? Então, é um tipo de hormônio que está associado ao estresse. Então, quando você está numa situação de estresse, você tem os níveis desse cortisol, que contém essa substância, presente aí no seu sangue, né? Então, ele tem a ação lá de deixar você numa situação de alerta, com a mesma, vamos dizer assim, funcionando paralelamente à ação da adrenalina, né? Então, o que nós temos aqui nessa cortisona?
Aqui eu tenho uma carbonila ligada, né, entre carbonos, é uma carbonila, onde o carbono é secundário, se liga a outros dois carbonos. Esse grupo funcional aqui é o grupo funcional de cetona. Encontro outra carbonila aqui em cima, que também tem o seu carbono secundário, uma carbonila que está ligada entre outros dois carbonos, também é um grupo cetona. Encontro esta hidroxila, que está ligada diretamente a um carbono saturado, essa função é álcool. Encontro aqui outra carbonila, que está ligada entre outros dois carbonos, de novo a função cetona. E finalmente aqui nesta extremidade, uma hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado, é a função álcool. Tá aí. Dúvida aí, pessoal? Não. Essa estrutura da cortisona... Beleza. Essa estrutura da cortisona é uma estrutura comum a muitas outras moléculas que têm ação lá de hormônios no nosso organismo. E essa estrutura que vocês estão vendo aí, com esses 4 anéis condensados, ela é característica do que nós chamamos de esteroides. Então, todos os esteroides têm estruturas semelhantes na cadeia carbônica. Vai mudar só alguns grupos funcionais que vão, então, fazer com que os hormônios tenham uma ação diferente. E essa estrutura dos esteroides, ela é derivada de outra, que é o nosso amigo colesterol. Então, o colesterol é o precursor de todos os esteroides que vão ter essas estruturas, né, derivadas aí desse colesterol. Então, você pode pensar em testosterona, progesterona, cortisona, todos esses caras vão ter, né, estruturas que são estruturas de esteroides. E o cara, quando vai fabricar uma molécula que seja usada tanto como anti-inflamatório, quanto para um anabolizante, ele vai buscar uma estrutura parecida, né, com essa, com a mesma estrutura esteroide, modificando alguns grupos funcionais para permitir uma funcionalidade diferente. Olha que interessante aqui, no exercício 9, a substância representada pela fórmula estrutural é um quimioterápico sintético, que vem sendo utilizado no tratamento de infecções bacterianas. Então está aqui o nosso amiguinho, com essa fórmula estrutural, né? E o nosso amiguinho tem que grupos funcionais, né? Então vamos buscar aqui o primeiro grupo funcional. Estou vendo um flúor ligado aqui ao anel benzênico. Flúor é um halogênio, então a função orgânica aí é aleto, aleto orgânico, primeira função que nós encontramos. Uma segunda função, eu vou olhar aqui embaixo agora, eu tenho o oxigênio como heteroátomo. O oxigênio está ligado entre dois carbonos. Oxigênio como heteroátomo, eu tenho um éter. Observo aqui que eu tenho um nitrogênio ligado a cadeias carbônicas, a 3 estruturas de cadeias carbônicas. Essa função orgânica é amina. Aqui em cima eu tenho uma carbonila ligada entre carbonos. Uma carbonila que tem o seu carbono secundário. Isto aqui, então, é cetona. E aqui eu tenho o grupo COOH. Esse grupo COOH é o grupo de ácido carboxílico. Carbono fazendo dupla ligação com um oxigênio e fazendo outra ligação com a hidroxila, com OH. Portanto, carboxila, ácido carboxílico. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Exercício 10. Então, ele conta uma historinha interessante a respeito da nossa heroína, né? Em 1898, a Bayer, né, na Alemanha, sintetizou
a partir na molécula de morfina, uma substância que é 3 vezes mais potente, a diacetilmorfina. Então, eles pegaram a morfina, fizeram uma reação orgânica e colocaram na morfina 2 grupos acetil. Acetil são cadeias carbônicas com 2 carbonos, se vocês se lembrarem lá daquela nomenclatura usual, né? E como tem 3 vezes mais potência, né, do que a morfina, em termos de ser da analgesia, né, de você diminuir a dor, de você reduzir, né, a dor que pode te provocar, mas não é só esse efeito que causa, né, causa lá um efeito de psicotrópico também. Ela foi denominada de heroína, né? Então, essa substância foi sintetizada com o objetivo de aumentar a solubilidade, né, dela na água e também nos tecidos lá que tinham tecidos que teriam gorduras, em lipídios. A morfina tem uma ação, né, que é mais eficaz, mais efetiva nos tecidos lá que tem gorduras, né, tecidos que tenham lipídios na sua composição. Enquanto que a heroína, uma vez que foram colocados grupos, né, de aldeídos lá nas suas extremidades, ela tem a sua solubilidade em água aumentada, então ela tem condições de ser melhor transportada lá no sangue, no plasma sanguíneo, então a ação dela, né, lá nos receptores, é uma ação que é mais eficaz. Por outro lado, né, ela causa lá efeitos colaterais lá de surdez, né, de coma, cegueira, delírio. Ela é uma perturbadora lá do sistema nervoso central, né, e a pessoa pode chegar até a morte, né, e muitos efeitos colaterais que são danosos, né, para o organismo. Isso acontece também com a molécula de morfina, né? Apesar de ser muito utilizada lá nos tratamentos onde a pessoa tem dor extrema, né? Ela seria um uso, né, que é feito aí numa situação também de extrema, né? Para você realmente já estar numa situação que o cara está no bico do corvo. E aí, para você aliviar a dor nessas situações, né, os custos justificam, né? Então tá aqui, pessoal, na nossa molécula de heroína, eu tenho aqui esse oxigênio, né, como heteroátomo, tá ligado entre 2 carbonos, e aqui eu tenho a carbonila na sequência, né? Então, essa estrutura aqui era uma carboxila que se esterificou, que se ligou aqui a outro carbono. Esse grupo aqui é o grupo de éster. Então, tem um grupo de éster nesta extremidade, e aqui embaixo eu também tenho outro grupo éster, oxigênio, né, ligado a cadeias carbônicas, e a carbonila aqui do lado, grupo éster. Aqui eu tenho um oxigênio como heteroátomo, oxigênio ligado a outros 2 carbonos. Oxigênio como heteroátomo é a função orgânica éter. E aqui eu tenho um nitrogênio que está ligado a outros carbonos, né, de cadeia carbônica. E esse grupo funcional é o grupo de amina. Então são essas funções orgânicas presentes aí na estrutura da molécula de heroína. Aqui ele repete a mesma história, né, no exercício 11, de novo a heroína, que nós já vimos os grupos funcionais, então nós temos aqui o grupo éster, também grupo éster, aqui o grupo éter, e aqui o grupo amina. Aí ele coloca aqui a molécula de cocaína, logo abaixo. Então a molécula de cocaína está presente aqui, a função orgânica amina, nitrogênio ligado a cadeias carbônicas. Eu tenho aqui o grupo éster, vejam aqui o oxigênio como heteroátomo, junto da carbonila. Então, carbonila com oxigênio, cadeia carbônica, grupo éster. Aqui embaixo eu também tenho o grupo éster, olha só. Oxigênio de heteroátomo ligado à cadeia carbônica, ligado à carbonila. Então, essa estrutura aqui, de uma carboxila no meio da cadeia carbônica, é o grupo éster. Finalmente aqui o tetrahidrocanabiol.
né, que é o princípio ativo lá que está presente lá na cannabis, né? Então, vamos achar aqui quem são os grupos funcionais. Primeiro grupo funcional que eu encontro aqui, oxigênio como heteroátomo, oxigênio entre carbonos, é o grupo éter. Eu tenho uma hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. Esse grupo funcional é fenol. E só. O restante é tudo cadeia carbônica. Então tá aí a resposta. Né? Na heroína temos éter, amina e éster. Na cocaína, amina e éster. E no THC, éter e fenol. Dúvida aí, pessoal? Não. Aqui está aquela leitura que eu pedi para vocês fazerem lá, da Química em Foco, né? A questão aí das crises de abstinência, né? Com relação às drogas. Então tá aí, né? Os efeitos aí da heroína, da cocaína, né? Do crack, do álcool, da maconha. Então, efeitos aí da síndrome de abstinência. E finalmente, aqui na hora de estudo, que vocês já devem estar fazendo, sim ou não? Já estão fazendo aí na hora de estudo? Sim, é muita coisa, tem que fazer aos poucos. Prossigam aí nessa hora do estudo, né, para terminar aí o nosso assunto. E aí depois vocês tiram aquela fotinho e me mandem lá naquela atividade lá dos exercícios da apostila. Pessoal, alguma dúvida, hein? Quando? Isso vai estar disponível até o dia 30 de junho. Então, até o dia 30 pode mandar a hora do estudo. Tem essa hora de estudo e tem todos os outros exercícios da apostila e também do caderno de atividades que vão aparecer lá naquela pastinha, tá? Beleza. Tá bom. Pessoal, um abração para vocês, um bom final de semana, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo episódio. Até tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau. abração. Tchau, tchau.